Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para trazer mais um relato da igreja perseguida, onde nós estaremos orando, relatando um pouco e orando pelos nossos irmãos ali onde eles sofrem perseguição. Estaremos falando um pouco sobre o país Brunei, que se classificou esse ano na 37º lugar, 37ª posição na lista dos países mais perseguidos do mundo. O Brunei tem uma população de 439 mil pessoas e tem uma população cristã de 55 mil pessoas. Então eu achei um número assim, bem considerado em relação a vários países que a gente vê aí. Mais de 12% da população é cristã. Muito bom isso. No Brunei, a medida de pressão é muito alta. A média de pressão é muito alta. Mas os pontos por violência são mais baixos do que o ano anterior. Controle, monitoramento e espionagem sobre os cristãos são considerados mais importantes para as autoridades do que o exercício da força. Não há grupos extremistas ativos em Brunei. Isso é um ponto interessante, muito bom. Não há extremistas lá naquele lugar. É um ponto positivo. No entanto, o islamismo está se tornando cada vez mais conservador, limitando o espaço para cidadãos não muçulmanos. Portanto, a falta de grupos extremistas não significa que os cristãos não estejam sob pressão. Mas, apesar de tudo, o Brunei ainda é um dos países do Sudeste Asiático mais seguro para viver. Como a conversão para outra religião que não seja o islamismo é ilegal, a punição para a violação da lei gera pena de 5 anos de prisão. As limitações crescentes deixam claro para as igrejas que, especialmente a geração jovem, precisa crescer com uma fé cristã forte e perseverante. Um pastor local lá, ele escreveu o seguinte, nós precisamos continuar levando o evangelho para nossos vizinhos. Essa é uma frase do pastor local lá. Ainda sobre a perseguição, cristãos ex-muçulmanos estão sempre sob muita pressão das famílias, amigos e vizinhos para desistirem da fé cristã. Principalmente as igrejas de fala malaia têm enfrentado muitas ameaças e são sempre monitoradas, resultando em um alto nível de medo entre os líderes da igreja. Mesmo nas igrejas há informantes, algumas vezes outros cristãos enviados pelas autoridades. Eles extraem informações de moradores locais sobre as atividades da igreja, e levam ali para as autoridades. Pais convertidos também não ousam criar os filhos de acordo com a fé. Nenhuma escola particular ou pública tem permissão para ensinar matérias cristãs. E todos os alunos nas escolas de educação infantil ou fundamental são obrigados por lei a estudar o islamismo. Então, de certa forma, há uma pressão, Sobre a violência, a perseguição em Brunei nunca foi muito violenta e nenhum cristão ou igreja foi atacado no período da pesquisa da lista mundial da perseguição de 2020, ou seja, entre 1º de novembro de 2018 até 31 de outubro de 2019, quando foi feita a pesquisa, nenhum cristão ou nenhuma igreja também foi atacado assim, de forma violenta. Então, pelo menos isso. Entretanto, é o bastante para fazer alguns cristãos deixarem o país e para convertidos se esconderem. A pressão que existe lá faz com que alguns deixem assim, o país e alguns também se escondam devido a essa pressão e a essa perseguição, mesmo que não há assim, uma questão de violência. Então tem alguns pedidos de oração, nós vamos estar pedindo ao Senhor, Diz assim, o primeiro pedido diz assim: a conversão do islamismo para o cristianismo é ilegal no país. Peça ao Senhor para que isso mude e os cristãos possam evangelizar com liberdade. O segundo motivo, ele diz assim: ao se converterem, muitos cristãos ex-muçulmanos são separados de seus cônjuges e filhos. Apresente a Deus a legislação do país para que seja alterada. E o terceiro motivo de oração, o terceiro pedido, a pressão para que um convertido ex-muçulmano retorne à fé antiga, à antiga fé, é muito forte de todos os lados.
como já vimos em vários outros relatos, né? Principalmente dos familiares e tal. Então eles pedem para que a gente interceda para que os cristãos tenham a fé completamente firmada em Cristo Jesus, né? Estaremos orando, então, e estaremos orando também pela congregação de Almina Afonso, né? Vamos colocar diante do Senhor aí durante essa semana esse país, o Brunei, e a congregação de Almino Afonso. Então, estaremos orando. Senhor Deus querido, nós queremos te apresentar ao Pai, em nome de Jesus, o Brunei, ó Deus, essa nação, ó Deus, onde tem um povo ali que se chama pelo teu nome, Senhor. Louvado seja Deus pela quantidade de irmãos ali no Brunei, Senhor Deus, e que eles possam assim estar crescendo em números e em espiritualidade. Ó Deus querido, derrama da tua graça sobre o Brunei, sobre aquele país. Ó Deus, que as autoridades, ó Pai, também venham ser incomodadas, ó Deus, pela tua palavra. Ó Deus, o Senhor que tudo podes, ó Deus, e pode mudar situações, nós cremos no Senhor. E que, assim, ó Deus, aquelas leis venham ser, ó Deus, assim, modificadas, como os teus filhos ali estão pedindo, ó Pai. Para que eles possam, assim, terem mais liberdade de anunciar a tua palavra, o teu evangelho. Em nome de Jesus, abençoe, sim, ó Deus, a cada um de nossos irmãos ali. Abençoe, ó Pai, também a congregação de Almino Afonso, ó Deus, ali onde está o pastor Marquinhos e sua família. Que o Senhor, sim, derrame da tua graça, derrame da tua bênção sobre a sua família e toda aquela congregação com os nossos irmãos. Que o Senhor, ó Deus, assim, nos abençoe e nos faça, ó Pai, estarmos colocando diante do Senhor durante essa semana o Brunei, bem como os nossos irmãos, bem como aquelas pessoas que irão ser alcançadas pelo teu evangelho. Ó Deus, prepara cada coração. Ó Deus, e que nossos irmãos venham ter forças, ó Pai, para perseverarem, ó Deus, nesse momento de perseguição também ali, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te entregamos todas as coisas e esperamos no Senhor. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.